Fala, rapaziada, eu sou o Rodrigo Mandarini e você tá no Geral Pod. Aquele podcast, aquele papo, como os mais jovens gostam de falar, aquela resenha que todo mundo pode. Agora, geral deve o quê? Se inscrever no canal, já tá inscrito aqui, ó. Se inscreva no canal, ative os sininhos, as notificações, manda no grupo da família. O papo de hoje você pode mandar, pode e deve mandar no grupo das mães das escolas, no grupo do condomínio, no grupo do trabalho, no grupo do teu ex-trabalho, porque é um papo. Sabe aquele papo que é para geral? Hoje, literalmente, geral pode assistir. Mas já está lá no TikTok. No TikTok nós estamos chegando a 50 mil amigos no TikTok. Então vai lá, ó, @geralpod no TikTok. No Instagram, @geral.pod. No Instagram é tudo lindo. No Instagram todo mundo é rico, bem-sucedido. Os boletos são pagos no débito automático. A gente não tem nada de ruim no Instagram, é uma mentira danada. Mas vai lá também. Gente, que horas são? Semana curta, né? Uma semana aí de Dia do Trabalho. Por isso que eu escolhi essa convidada, para que ela fosse a convidada justamente no Dia do Trabalho, que é um dia de reflexão. Então, uma coisa que tem a ver, um gancho super legal. Mas eu tenho certeza que a maioria que está vendo nesse momento, na estreia, está de folga. Então, se você está de folga, quem sabe você pode aproveitar melhor essa sua folga indo na Paladari, que é a melhor pizzaria aqui da Barra e região. A Paladari, de segunda a sexta, tem um buffet maravilhoso, com muita variedade, tem os pratos à la carte. É o que eu sempre digo, a nutricionista de lá tá de parabéns. Ela faz uma mesa de comida saudável, uma baia de comida saudável sensacional. Me disseram, porque eu nem olho para essa parte, eu passo longe, porque chicória, pepino, alface, isso não é comigo. Aí eu vou para aquele segundo lado, ali eu sou feliz. Aí ele tem lasanha, arroz à piamontese, frango à parmegiana, rabada, feijão. Aí eu sou muito feliz. Mas se você é fitness, gato, malhador, treina pra caramba, você pode comer também na Paladari. E agora, daqui a pouquinho, final de semana, tem o rodízio de pizza, que é sensacional. O rodízio de pizza. E o segredo é, tem um risoto de camarão nesse rodízio de pizza e petisco. O risoto de camarão é para você comer, pede um prato separado, porque também aquele é feio, né? Botar pizza, camarão, botar tudo no mesmo prato, é feio. Dá uma moral, pede um prato reservado, come um pouquinho do risoto, que você vai lembrar de mim. Ok? Maravilha. Podemos começar? Ótimo. Gente, eu tô recebendo aqui hoje, quando ela falou para mim que ela é um termo que eu já falei com vocês aqui várias vezes, que ela tem uma formação em coach, eu já fico me coçando, que vocês sabem que eu tenho medo de coach, porque eu tenho medo do coach me convencer a alguma coisa. Eu sempre fico com esse medo. Eu nem vejo o vídeo do Pablo Marçal, por exemplo, porque eu fico morrendo de medo. Mas, ao longo da nossa conversa, ela tá me explicando algumas coisas, porque eu sempre bato aquele papo antes, ela tá me explicando algumas coisas aqui que mostram que, sabe aquela imagem que a gente tem do coach? Eu acho que no final do nosso papo hoje, a gente vai ter uma imagem diferente. Então, eu quero muito que ela esclareça muitos pontos. Como eu sempre digo para você, que aqui a gente não tem dois papos. Quando eu não entendo do assunto, eu quero aprender junto com você. E ela tem uma forma de se comunicar que é muito tranquila, ela tem uma maneira didática de falar. Então, eu tenho certeza que você vai tirar, assim como eu, muitas dúvidas no papo aqui. Muito obrigado por ter vindo, Andréia Rangel. Querido, muito obrigado, prazer, querida. Prazer em estar aqui. Mas apresentei mais ou menos você como coach. Você é coach? Me fala quem você é. Quem é Andréia Rangel? Então, querido, prazer em estar aqui com Prazer você. é todo meu. E muito feliz de poder, enfim, falar sobre isso que eu vejo que é uma incógnita na cabeça de muita gente. Então, olha só, eu venho da área comercial, da área de marketing. No meio tempo, né, no meio do caminho, eu perdi um filho de 5 anos. Caramba. E aí eu fiquei meio perdida, absolutamente perdida, emocionalmente, de carreira. Eu tinha, na época, até parado de trabalhar para cuidar da família, dos filhos e tal. Então, eu estava muito perdida. Depois, eu entendi que eu precisava reestruturar esse caminho. Qual o caminho? Reencontrar quem sou eu, o que eu vou fazer a partir disso, como eu vou estruturar a minha vida a partir disso, primeiro emocionalmente,
Andréia, quem é... meu filho, na época, mais velho, ficou muito abalado, óbvio, com a perda do irmão. Enfim, eu não podia só focar em mim. Eu precisava, minha mãe, minha família toda, eu precisava também me reestruturar e que como vai ser a partir daí. Então, assim, fui fazendo, e claro, tive atendimento psicológico, enfim, honro muito esses profissionais da psicologia. E nesses atendimentos a gente também vai entendendo, porque eu era de outra área. Sim. Então, assim, vai entendendo como que é conduzido, como ajuda e tal. Na época, isso tem mais de 20 anos, eu passei também por um processo de coaching, tá? Mas o antes disso, pra gente poder contextualizar, o antes disso, você seguia que estava trabalhando, antes de você parar de trabalhar, você trabalhava em quê? Olha, eu tinha formação em marketing, mas eu era bailarina, tá? Então, o que aconteceu? Eu dancei muitos anos na companhia do Carlinhos Jesus. Que eu legal. era bailarina, eu dava aula de sapateado, mas também dava, era dançarina da companhia do Carlinhos, enfim. E depois eu parei, né? Parei tudo. Eu já tinha parado antes da dança para poder empreender a maternidade, porque tinha muitas viagens e tal, não dava, enfim. E aí fiquei na área do marketing, em algumas empresas, enfim. Mas não era... Parei definitivamente de trabalhar para empreender a maternidade com muita propriedade, era o que eu queria e foi bom, né? Tive meu filho mais velho, tive depois o Pedro, e o Pedro faleceu com 5 anos de uma doença que levou ele em 15 dias. Meu Deus. E foi isso que aconteceu, e aí eu precisava me reestruturar. E agora? Eu não sabia como ia ser o dia de amanhã, eu não sabia se... Enfim, eu entrei realmente num fundo de poço emocional, profissional, e me vi num momento de muitas perdas, porque, inclusive, o casamento que era bom, não era bom, também ficou pior ainda, e aí eu tive que voltar a morar na casa da minha mãe naquele momento, com meu filho mais velho, até para poder ser cuidada pela família. Eu estava muito mal. Totalmente vulnerável. Totalmente. Financeiramente vulnerável, psicologicamente vulnerável, emocionalmente derrotada em vários sentidos. Enfim, e aí eu comecei, então, quem me ajudou muito foi meu irmão, que é um grande executivo e foi diretor de várias empresas. Enfim, e ele tinha essa visão de vamos tocar para frente. E ele me deu uma força, inclusive, não tenho nem vergonha de falar isso. Ele fala, não fala mais isso em lugar nenhum. Eu falei, não. Ele me deu uma força financeiramente, inclusive, emocionalmente. E aí eu comecei a fazer a terapia, psicoterapia. E aí eu passei por um processo de coaching. Não existia nem coaching no Brasil. Você tá falando de quando isso? Qual ano? 2005, 2006. Nem existia coaching aqui. E aí eu passei por um processo de coaching e aí eu via também, como eu fazia terapia, muita semelhança com a terapia cognitiva comportamental, porque tem muitas ferramentas, né? Enfim, neurociência e tal. Aí primeiro era para mim. Tá? E aí eu realmente senti muita mudança eu tinha uma mentalidade fixa, eu comecei a ter uma mentalidade mais flexível, um mindset que hoje a gente chama de crescimento. Eu comecei a ampliar minha visão sobre o mundo, sobre as possibilidades, sobre as coisas. E aí, as minhas amigas começaram a entender assim, nossa, caramba, todo mundo pensou que você fosse uma maluca. Mas olha, você sabe que você está ficando melhor do que você era? Então... Eu falei, em quanto tempo isso? 2 anos. Processo longo. Junto com a terapia e tal. Tá. Enfim, então assim, e não era só uma coisa, porque o que tem que se deixar bem claro, Rodrigo, é que psicologia, psicoterapia é uma coisa, processo de coaching é outra. Aí já diz, psicoterapia é uma terapia. Processo, coaching é um processo.
Entende? Então, assim, e que uma coisa não anula a outra. O que o psicoterapeuta faz não é o que o coaching faz. Principalmente, eu estou falando de executive coaching, que é o que eu pratico nas empresas. Então, olha só, deixando claro. Então, assim, quando começou? Minhas amigas, uma amiga minha estava com uma coisa, Andreia, eu comecei a desenvolver, então, eu voltei no processo de coaching a desenvolver coisas no marketing, entende? E aí, eu comecei a aplicar também nas minhas equipes de marketing as coisas que ela fazia comigo no coaching. Não, peraí, vamos voltar. Tá. Você começa esse processo do coaching para você receber o coaching, né? Recebi. Tá. E aí você teve um start para que você falasse, vou atuar com isso? Não. Como foi esse processo? Porque você falou agora da minha equipe, mas até então você estava recebendo o coaching, não é isso? Vamos lá. Tá. Eu estava recebendo o coaching. Tá. Aí, algumas amigas minhas, nossa, mas você está melhor até do que era antes. Assim, a sua direção, uma evolução, seu foco, sua determinação para botar para frente, para fazer força de ação, impacto positivo. E como é que... Eu falei, então, estou aprendendo umas coisas, porque a pessoa que me atendia me mostrava ferramentas. Então, olha só, por exemplo, perdas e ganhos. Eu entendi que eu posso perder ali, posso ganhar ali. Eu entendi também nessa ferramenta, conversando com uma amiga, que, por exemplo, existem uma coisa que eu não sabia, ganhos secundários. Quando eu procrastino, não é só exatamente porque eu não sou legal e sou uma procrastinadora. É porque ali dentro, né, inconsciente, eu estou mantendo algum tipo de ganho. Que pode ser o quê? Por exemplo, vou trazer aqui para uma pessoa... Vou desconstruir para uma pessoa que quer emagrecer. Entendeu? Então, assim, deixando claro que eu não trabalho com isso. Não, Aí você vê, né? Vou falar até para essa câmera aqui. Ela, coincidentemente, ela olhou para mim e falou assim, vou pensar num gordão que quer emagrecer, mas que vai toda semana na Paladari, né? É por isso, né? Entendi. Não, vou ser muito sincera. Eu sou muito transparente nessas coisas. Eu pensei porque é o mais fácil das pessoas entenderem. Que todo mundo acha que... Todo mundo meio que precisa, mas fica... Né? Porque, principalmente, até porque... Assim, primeiro que é o mais fácil exemplo. Por isso que eu trouxe para cá. Segundo, tem um exemplo na sua frente. Um gordão aqui que não emagrece de jeito nenhum. Não acho. Não é por aí. Eu trouxe porque é o mais... você vai ver eu falando isso em vários lugares? Graças a Deus. Por quê? Porque realmente é o mais fácil. Porque em algum momento na nossa vida, a grande maioria das pessoas queriam emagrecer algum quilo, por exemplo. Verdade. E aí, a gente às vezes fala assim... Por que poxa, mas eu não presto mesmo. Porque eu sei o que eu tenho que fazer, eu não faço. Meu colesterol está alto, eu não faço. Mas olha só, existem ganhos. Existe manter alguma coisa positiva aí. Não fazer? E não fazer. Caramba, é verdade. Porque, por exemplo, comer dá prazer. Se você vai fazer um trabalho, até uma nutricionista. Você ir à nutricionista, ela te dá receita, isso é pontual. Você seguir a receita, a dieta, é recorrente. Então, você está ali muito bem, muito bacana. Então, ali, em algum momento, você fala, puxa, mas estou com vontade de comer um doce. Porque muitas vezes a gente até aprende, né? Quem nunca falou assim, toma vacina, filhinho, que depois a gente vai tomar um sorvete. Verdade. Então, são as recompensas que a gente vai botar. Da mesma forma que tem gente que não é a comida, tem gente que são compras. Então, é aquela coisa. Hoje em dia, as pessoas estão viciadas em dopamina. E, dependendo da dopamina, é a dopamina barata que vai embora rápido também. Né? Como a gente come, que se dane a dieta, vou comer mesmo. Eu tô merecendo. Isso aí. É o que a gente fala. Então, essas coisas eu aprendi muito. E, então, eu vivenciei isso.
e eu transformei a minha vida. Tudo começou de mim. Eu transformei completamente a minha vida. A ponto das minhas amigas, das pessoas que mais conviviam comigo, dizer assim, Andréia, sabe? Pro positivo, Foi claro. muito perceptível. Sim, então, Legal assim, isso. elas me perguntavam, aí eu começava assim, olha, eu aprendi isso, isso e isso. E a minha coach, na época, me falou isso, isso e isso. E fez sentido para mim, porque numa ferramenta eu estava falando da minha história, Da tua minhas- experiência. da minha experiência. E ela falou, aí uma vez, uma amiga minha falou, eu conversei isso com essas coisas, ela me trouxe umas coisas que ela estava passando no trabalho, eu conversei umas coisas com ela que eu tinha visto e tal. Ela estava passando um momento com a equipe dela, aí é que eu te falo. E aí eu comecei a entender assim, poxa, será que as pessoas... e se eu falar isso? Para onde vai dar? E aí eu via que eu começava a melhorar o entendimento. Ou, na verdade, ampliar possibilidades. Sim, legal. Porque esse é um trabalho. O trabalho não é de diga o que o outro vai fazer. Não é um manual, né, de Não, instrução. você tem que fazer isso, isso, isso. O nome desse trabalho pode ser mentoria, aconselhamento, qualquer coisa. O coaching não é isso. Mas muitas vezes a gente tem essa percepção, né? Errada, né? Nem todo mundo que se diz coaching é coach. Coaching, sou um profissional que executo processos de coaching, né? Com ING no final, processo. Nem todo... Aí, eu acho que muito vem da tradução, que coach do treinador. Entendeu? Então, por exemplo, existem coach de negócios, que o cara, ele é o quê? Ele é um administrador e que ele acha, então, como eu tenho experiência em negócios, eu vou ser um coach de negócios. Mas ele não tem... Ele é um treinador de negócios, talvez não um executive coaching. Entendi. O de vendas. Coach de vendas. Ele pode ser um cara que tenha muitos resultados em vendas, e ele, então, é um treinador de vendas. Sim. Como eu já vi uma moça se posicionar assim, eu sou coach de voz. O que ela era? Uma cantora, ela era uma professora de canto, que ela era uma treinadora vocal. Perfeito. Então, eu acredito muito nisso, Rodrigo, que teve uma má interpretação por conta da tradução mesmo. Por quê? E aí, depois, veio para o Brasil, começou formações em coaching, processo, né? Onde que eu acho que começou a banalizar a situação? Você acha que eu atropelei ou tô... Não, tá ótimo. Tá. Então tá. Aonde que começou a banalizar essa situação? Então, por exemplo, eu disse para você que fizeram um coach comigo e que eu me transformei em vários aspectos, porque era um coach pessoal e de carreira, tá? E que as pessoas reverberou e as pessoas viram isso. Ok. E aí eu disse para você que as pessoas perguntavam as coisas para mim e eu então conversava assim, olha, o que comigo Sobre foi assim, isso. assim, assim. Mas eu não dizia, faça isso, isso, isso. Primeiro, porque eu não tinha formação nenhuma nessa área. Entende? Mas, quando a pessoa falou assim para mim, uma colega, né? Andréia, sabe aquilo que você me falou? Fez tanto sentido. Eu tentei sobre aquela ferramenta. Aí eu comecei, mas é insight dela. É sobre ela, né? Mas, Rodrigo, quando ela voltou e falou, olha, me fez tão feliz, porque, olha, eu apliquei assim, eu fiz assado, aqui dentro esquentou, sabe? E aí eu disse assim,
caramba, que legal. Então, assim, eu me ajudei e o que eu falei ajudou ela. Você entendeu aí o propósito? A missão. A missão, o propósito. E aí, Isso é legal. o mais importante desse assunto, quando eu disse, puxa, eu gostei de ajudar. Puxa, eu gostei mais ainda quando ela disse para mim que eu ajudei. Eu tive um encontro comigo mesma, com o que eu faço, o que eu vim fazer aqui, afinal de contas, por que isso tudo aconteceu. E aí eu falei, nossa, mas eu senti uma coisa muito maior do que, por exemplo, quando eu era do marketing e bati uma meta de venda. Uhum. Foi uma coisa doida, foi assim, uma emoção diferente. Transformadora. Impactante. E eu falei, puxa, já pensou se eu estudar isso? Aí eu fui estudar. Não foi um curso de fim de semana. Né? Um curso de fim de semana forma um coach? Forma sim, Rodrigo. Forma um coach como? Forma um cara que é um administrador, um cara de vendas, que quer ajudar a equipe dele de alguma forma. Então, toma aqui nesse fim de semana... Um recorte pequeno. Um recorte de um grupo, uma mala de ferramentas que você pode aplicar na sua área para isso, isso e isso. Perfeito. Mas não forma um cara, deixando bem claro, tá? Olha, você vai sair daqui descobrindo... Olha, a gente vai... Ou esse podcast vai dar muito bom, ou a gente vai ser, olha, cancelado. Olha bem, não vai sair do treinamento de fim de semana com todas as suas crenças limitantes por baixo. Um treinamento de fim de semana, você vai se livrar de todas as suas crenças limitantes. O milagre vai acontecer. Que você vai, segunda-feira, ser uma pessoa totalmente incrível. Né? Aí eu boto você num treinamento onde eu não faço, tá? Mas né? E a pessoa sabe que ela vai fazer o quê? Todo mundo tá ali, tá querendo o quê? Transformação e mudança. Aí o que eu faço? Boto um som. Yes! Oh! Para onde vai a sua empolgação, a sua motivação? Pô, tu chega na M. Ai, que coisa, minha vida tá uma M. Chegou lá, tá todo mundo... Peraí. Esse é o lugar que eu tenho que estar. Essas pessoas... Olha aqui, todo mundo... Olha a motivação, olha a alegria. Aqui. Então, é assim, ó. É a proposta. Levante seus estados emocionais, cai seus estados emocionais. E ali, conta uma história bonita, conta uma história triste, jornada do herói, tal, e você sai de lá entendendo aqui. Naquele lugar, naquele momento, nesses 3 dias, foi o lugar que eu tive mais contato, porque às vezes a gente não para ter contato com as nossas dores, com as nossas... Então, ali é que é a solução. Mas ali, na verdade, pode ser um começo para você despertar que existem coisas que você poderia saber sobre você mesmo que você não sabe. Entendi. Mas então ali seria o começo para você, então, se aprofundar nesta matéria para você e para os outros. Eu quero ser um profissional disso. O que mais eu preciso para ser esse profissional capaz de levar as pessoas realmente ao resultado? O grande problema é que também a pessoa fala assim, olha, o coach ganha muito bem. O coach ganha muito. Aí todo mundo quer ajudar os outros, porque muita gente vai sim por missão. Mas vai sim também para mudar sua vida financeira. Só que muita gente primeiro entende a vida financeira que um coaching bom tem. Faz o processo inverso, né? E aí... Foca no resultado e não no caminho, na transformação. Na missão. Mas vamos lá. Aí, quando a gente vai fazer... Resolvi... Eu não acredito, né? Nesses caras aí, esses charlatões todos que Também tem. não.
Eu também não. Mas quando a pessoa vai buscar, a maioria das pessoas, ela vai lá pro entendimento do que aquela... Você chama de quê? Você chama de ferramenta, é isso? Ferramenta. Do que aquela ferramenta vai fazer, Metodologia. aquela metodologia vai fazer na sua vida, vai trazer para suas demandas, atender os seus problemas ali, ou te transformar em alguma coisa. Mas o que eu percebo é que muita gente vai para esse tipo de encontro, de evento, querendo ser um coach. Porque é uma diferença. Quando a gente vai para uma faculdade, a gente vai para a faculdade para ser um profissional daquela cadeira. Sim. Mas o coach, que eu percebo, é que todo mundo não quer receber o que o coach tem a oferecer. Ele quer ser um coach, que é justamente isso que você está falando. Eu quero me colocar no lugar daquele coach, porque daqui a pouco eu vou vender uns cursinhos. Formação. Formação. Eles vão para uma formação. E é muito diferente, né? Sim. Então, é assim, o que eu acho? Que banalizou quando as próprias escolas não queriam entender qual era a intenção daquelas pessoas ali dentro. Perfeito. Então, eu acredito, tá? Eu não estou falando... pelo amor de Deus, assim, o que eu falo é o certo. Não. Tá. Não, a tua visão. É a minha visão. Tá tudo bem. Eu não acredito que uma escola que bote 100 pessoas dentro de uma sala e que seu monitor, o seu tutor ali na sala será o seu coleguinha que se formou uma semana antes, será o seu monitor ali. Perfeito. Eu acredito aquela máxima lá, até visto aí dos seus bonequinhos, quantas coisas são legais, aquela a fala lá do tio Ben do Homem-Aranha, grandes responsabilidades Geram. grandes talentos, grandes possibilidades. Então, grandes responsabilidades. Então, o que eu vejo assim? Como eu vejo isso? Como eu vi, né? Então, eu queria falei assim, nossa, eu gosto muito de estudar. A minha filha que fala, seu hobby, nunca vi, hobby é estudar, ler, isso aí. Melhor. Então, e aí, então eu falei assim, eu quero fazer isso. Eu quero. E aí eu te digo, quais são? Eu mapeei o que eu precisava estudar. É psicologia? Vamos estudar psicologia. Aí eu entendi que eu não queria ser psicóloga, porque eu não queria tratar essa parte de trauma, de psicopatias. Eu não queria entrar para isso, nessa área. Então, eu entendi que psicologia organizacional, mas, assim, tratando o indivíduo, era uma parte. Então, assim, fui fazer psicologia organizacional, neurociência comportamental, PNL. PNL é o quê? Programação neurolinguística, na sua melhor. Eu bebi de muitas fontes até para entender o que eu traria. Eu fiz várias formações internacionais em executive coaching, leader coaching, em todas as modalidades, master coaching, mas não uma, nem outra. E ali para compor quem sou eu profissionalmente. E ali eu antes desenvolvia pessoas fora das empresas. Até que uma grande coaching, que eu tenho muita admiração, a Dani Guimarães, ela disse, Andréia, mas você é muito boa desenvolvendo pessoas. Então, e aí, desenvolvendo pessoas, deixando claro, eu não trato com coaching usando com a psicologia na minha composição de trabalho, Andréia, ela vem para me dar alicerces, para me dar um pouco de base sobre o que está acontecendo. Mas eu não trato trauma, eu não trato TDAH, não é isso, não é a minha função. A psicologia é mais uma ferramenta para uma coisa maior. É assim, você vai consertar... Vou fazer uma analogia meio... Você vai consertar uma máquina de lavar, sabe? Você vai consertar uma peça específica, mas você precisa saber do funcionamento um tanto do resto. Isso aí. Para que aquilo não impacte. Você precisa ter conhecimento de eletricidade, por exemplo. Entendeu?
Não sei se foi uma boa analogia. Foi, mas enfim. Então, assim, e ali eu falei assim, não, eu vou me embrenhar em estudar a mente humana. Entendi. Mas aí depois eu pego e componho o meu Lego, a minha figura, do que é, como eu faço e o que eu faço. Uhum. Então, da mesma forma, então, assim, eu comecei a estudar, e isso já tem muitos anos, e eu falei, nossa, legal, vou aplicar aqui, vou aplicar ali, vou aplicar nas minhas equipes. Bom, e assim foi, até que eu tive um convite de ter uma escola de formação em coaching aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. E naquele momento eu falei, eu queria exatamente, eu aceitei o desafio porque eu queria ter uma escola que realmente ensinasse o coach que mudou a minha vida, sabe? E tenho até cuidado dessa fala, o coach mudou a minha vida, porque hoje em dia todo mundo diz que o coach mudou a vida, mas... Não necessariamente mudou. Então, para você entender, as pessoas que me conheciam antigamente, antes de tudo isso, a minha primeira sala de formação, de processo de formação, porque assim, nem todo mundo que passou pelas minhas formações são exatamente um coach, né? Profissional coach. Uhum. São pessoas que usavam para elas, que usavam para as equipes dela, não necessariamente para ser coach. As pessoas que diziam, eu fazia entrevista com as pessoas, com cada uma. Eu não botava mais de 12 pessoas dentro da minha sala, dentro das minhas formações. Eu tive muitas psicólogas que disseram, eu quero me formar aqui. Eu tive muitos outros coaches formados na minha escola, com a franquia que eu estava na época, porque sabiam que ali tinha uma coisa séria. Porque também eu vi várias outras franquias para comprar. Mas a que eu escolhi era uma pessoa que estava fazendo de uma forma séria, né? Não sei depois, né? Nós nos desconectamos depois que eu saí da franquia. Mas, e foi a pessoa que falou assim, você quer ser formadora? Você quer ser uma formadora no processo de coaching? Ok, me mostre suas certificações. Me mostre suas credenciais. Não né? foi só chegar lá e pá. Dinheiro. O resto foi só dinheiro. Eu fazia várias formações também para entender qual era a franquia que eu queria comprar. E principalmente para a que não queria. Exatamente. Mas eu ia como aluna. Entendi. Porque era a melhor forma. Hoje, aí eu falo, não é um preconceito, né? Eu acho que nesse momento nós temos aqui, principalmente no Brasil, nós temos um conceito negativo sobre o coach. Não é um preconceito. Porque é baseado em profissionais, né? Vamos dizer assim, profissionais, em pessoas que jogaram o nome do coach meio que... Primeiro teve aquele boom, né? Aquele estardalhaço, aí, pô, todo mundo achava que era legal pra caramba. E hoje, volto a dizer como eu fiz na abertura do programa, tem um preconceito muito grande. Sim. Existe uma forma de trabalhar esse preconceito ou é um caminho sem volta? Hoje, para a pessoa que quer ser coach em algum segmento... Sim. Isso é uma coisa muito mais difícil do que era quando você buscou essa ferramenta 20 anos atrás. Como é que você faz esse paralelo do mercado, que é uma coisa muito genérica, porque pra gente, pro nosso público principalmente, ele é um público genérico. Então, pro mercado, hoje é mais difícil ser coach do que era quando você iniciou? Sim. Sem dúvida, porque é um processo riquíssimo, mas que jogaram o nome na lama. Sei, os perfeito. Imediatistas, os do resultado rápido, a pessoa que quer o facinho, entendeu? Então, assim, eu conheço grandes profissionais dessa área, que hoje em dia, como eu, a grande maioria, olha, sinceramente, quando eu sentei aqui para a gente bater esse papo, eu nem ia me posicionar falando isso,
Porque o que, que a gente faz hoje? Assim, deixa, então... Acho que foi meio que um consenso. Deixa, então, esses caras aí se posicionarem dessa forma. Então, por exemplo, o que eu tenho... A gente se posiciona assim, olha, pegue, isso que eu vou te ensinar é coaching. São essas ferramentas, é essa metodologia, olha aqui os resultados, pega e embala para você com outra denominação. Cara, que loucura isso, né? A gente, os de verdade tiveram que fazer dessa Os forma. farsantes venceram. Ou não, né? Estão vencendo, no caso. Que loucura isso, né? Isso é muito bizarro. Mas você falou aí do Instagram, então, assim, eu até ri aqui, porque é super o que eu concordo. Entendeu? Então, assim, não é uma profissão fácil, não tem dinheiro fácil, não é nada fácil. Para você entender, você dar resultado para uma pessoa, você precisa de muito desenvolvimento. Primeiro, inclusive, a gente vê aí pessoas que prometem coisas que elas não fazem nem com elas, entendeu? Então, assim, o que eu te digo, o que você fala assim, qual é a sua maior impressão do sucesso do processo do coaching na sua vida? Na minha vida, a minha maior impressão, a minha primeira grande impressão, que foi marcante até hoje, foi que na minha primeira turma, todos eram meus amigos. Olha, que legal. Pagantes, tá? Então, assim, quando os seus amigos de muitos anos te compram e te reconhecem, porque você sabe que isso é difícil. É dificílimo. Eu acho que eu acredito isso a minha grande vitória. É porque eles observaram o resultado prático. Exatamente. Eu tenho alunas que são empresárias de grandes empresas que me levaram depois, me convidaram para estar com elas, diretoras de RH e tal, dentro das empresas delas, desenvolvendo esse trabalho para elas, com elas. Então, isso, os meus alunos, desde que comecei esse trabalho, eu comecei efetivamente em 2015. Fazendo 10 anos. Então, você veja quantos anos de estudo, de preparação. Detalhe. Não foi um final de semana. A missão era tão grande dentro de mim, mas eu precisava entender se eu estava pronta. Eu fiquei de 2013 até 2015, no começo de 2015, no finalzinho de 2014, eu atendi muita gente de graça. Colecionando cases, estudando. Foi um estágio. Estudando. Entendeu? Então, quando eu nem sabia, na verdade, ali naquele momento, eu nem sabia se o coach viria e como viria, e depois explodiu aqui no Brasil. Ali, a gente está falando do começo. Tinha uma, ou no máximo 2 empresas de coach no Brasil. Então, ali, quando começou o boom, acho que o boom mesmo veio de 2018, 2019 para cá. Com quem? Quem são os caras que viraram a chave, assim? Do coaching, eu gosto eu não conheço ele pessoalmente, mas eu gosto do cara da SLA. Qual o nome? SLA Coach, eu gosto desse cara. Esse cara é legal, esqueci o nome dele agora. Gosto muito do Bruno Giuliani, da Abra Coaching, da Academia Brasileira de Coaching, que foi a franquia que eu comprei. Ele é um cara bom. Depois, assim, né? Mas, assim, a intenção dele, ele é um cara que comigo, pelo menos, sempre foi muito honesto e tal. E são os caras bons. Mas essa galera que aparece mais... Eu conheço todo mundo do coaching. Eu talvez esses 2 você nem conheça. Nunca ouvi falar. Tem uma mulher fantástica, que foi minha mentora de coach executivo, chama Daniele Guimarães, de São Paulo. Hoje ela é CEO da Insider RH,
E ela até me convidou para ser CEO da Insider, para ser diretora da Insider RH aqui no Rio. Mas a Insider é de São Paulo. Então, são pessoas que eu vou falar assim, ó, Confiável. confiável. Mas essa E galera que outros fica também, muito. Márcio. Essa galera que fica aí, Primo Rico, Pablo Marçal. Você reconhece, você consome o Não. conteúdo, mas vocês, coaches, que são mais, vamos dizer assim, old school, galera que começou lá atrás, vocês respeitam eles como coaching? Quando eles falam que são coaches, existe um benefício para a categoria, para a profissão, para o negócio de vocês, essa popularização que eles trouxeram? Ou existe um malefício? Seja bem sincera. Olha, vou responder assim. Não precisa individualizar. Não, vou responder assim. Para mim, você falou de quem? Pablo Marçal, Primo Rico, tem Joel J, tem uma galera, um monte. O Joel eu acho legal. Uhum. Joel eu acho legal. O resto, o Joel eu acho coach. Ele faz coaching. Tá. Tô falando coach e coaching tá. para ir separar treinador de processo. Tá. O coaching é processo. O resto é treinador. Perfeito. Aí treina pro que eu quero que você faça para mim. Que a mulher do Primo Rico, aquela Maíra Card, ela é coach de emagrecimento. Nem nutricionista, nem coach, nem nada. Também sou contra isso. Sou muito contra. E deixando claro, é isso que eu ia falar do coaching de emagrecimento. Por exemplo, quando a gente se falou, isso é para mim. Olha só, o coach de emagrecimento, uma pessoa séria que faz coaching de emagrecimento, ele trata ali, ajuda a pessoa, né? A pessoa dá o nutricionista dá a dieta, o cara faz o check-up, o cara, né? E ele vai ajudar a quê? Nas estratégias mentais. O que é coaching? É um grupo de estratégia mental para que você desenvolva o que você precisa. Então, assim, olha só, então, assim, como eu te falei, eu trago muita coisa de neurociência. Eu não faço coach de emagrecimento, mas eu vou te falar um negócio. Lembra nesse negócio que eu te contei que eu fiquei 2 anos sem cobrar? Uhum. Eu tive uma fisioterapeuta, que ela queria emagrecer 10 quilos, porque estava impactando no trabalho dela também, na mobilidade com o cliente. E ela disse assim para mim, Andréia, eu não consigo emagrecer. Eu falei, olha, eu tenho eu acabei de fazer a dieta, de nutricionista, ela me deu a dieta, eu comprei as coisas todas no supermercado e eu não consigo seguir. Eu disse assim, tem autossabotagem aí no meio, né? Tem. Sim. Então, vamos lá. Mas vamos ver. Porque, olha só, aí tá, a gente sabe que, nos estudos, a gente sabe que para você tirar um ganho, você tem que dar outro. Uhum. Para preencher aquele vazio. Aí a gente está falando de Maslow, pirâmide de Maslow, de necessidades básicas do ser humano, que precisam ser preenchidas, porque senão a gente acaba bebendo as nossas emoções, comendo as nossas emoções, fumando as nossas emoções. Então, assim, mas essas emoções, elas são tratadas pelo psicólogo. Uhum. Eu dou aqui... Sem problemas. Eu dou aqui para ela estratégias para que ela não caia naquilo. É diferente. Então, assim, ela disse para mim, pois tá vendo? Agora mesmo, comprei tudo, tô com a dieta, mas vou viajar a trabalho para Bolívia. Aí eu disse, tá, mas desculpa, eu não entendi. Então, não vou poder fazer a dieta. Aí eu Por que falei, não? Tá, tudo bem, você não vai poder ficar levando marmitinha para lá e para cá, mas será que não tem ali um grupo de coisas que você pode comer? Andréia, mas você sabe como é que é. Eu sei o quê? A gente viajar, a gente vai comer. Aí eu falei, tá, então vamos lá. A gente estava assim numa mesa, eu peguei, joguei um papel e uma caneta, falei, escreve aí 5 coisas, iguarias maravilhosas que você não vai conseguir
Deixar passar. Deixar passar na Bolívia. Ela não sabia nem o que tinha na Bolívia de irresistível. É. Ela não conhecia nem a culinária da Bolívia, mas ela já estava se programando para isso. Porque é um pensamento repetitivo. Uhum. Aí tá. Ok. A crença. Qual seria ali a crença? Quando a gente viaja, Chuta o balde. a gente chuta o balde. Então, ali, não é entendeu? Não é um trauma. É só uma coisa que ela acredita, um pensamento que ela acredita que. Férias, chuta o balde. Podemos aproveitar as férias sem chutar o balde? Podemos. O que poderia, se eu... Aí que tá. Mas é impossível. Olha só, se você receber um diagnóstico de diabetes, você vai aprender diferente. Eu. Então, olha, Verdade, recebi. né? Então, você não começou a pensar diferente? Uhum. Mas você já está ou tá pré? Não, já tô. Descobri Então, que eu tô. aí você começa a pensar diferente. E aí, se você tivesse uma ajuda para pensar essas coisas diferentes um pouco antes, eu acredito que se foi a nutricionista, ela... poxa, André, eu falei para ele. Mas aí que tá. É um planejamento estratégico para que você não chegasse ali. O que você precisaria... Olha, então vou te falar. Por muito tempo da minha vida, eu afoguei as mágoas da morte do meu filho com cerveja. Não era alcoólatra, mas Bebia bem. bebia bem. Fumava cigarro, bebia cerveja, e assim a vida parecia que ia ficando um pouco mais... Uhum. Entendeu? Aí, eu comecei a ficar acima do peso. Fui para a nutricionista, ela disse, olha, Andréia, seus exames estão estranhos. Como eu tenho um valor de saúde alto, eu não tenho um apelo estético alto, mas eu tenho um valor de saúde alto. Então, assim, eu falei, puxa, vamos fazer uma reeducação alimentar? Nesses 40 dias de reeducação, eu vou pedir para você não beber cerveja. Eu falei, me lascou, né? Mas vou. O que eu descobri nesses 40 dias? Que pode viver sem cerveja. Mas por quê? Porque eu sabia que eu precisava botar alguma coisa. No Então, lugar. eu percebia Perfeito. que eu e meu marido, a gente gastava muito, investia muito dinheiro em barzinho. E aí eu falei, mas você percebe que a gente não vai quase a teatro, a gente quase não viaja. E a gente começou a botar essas coisas outras no lugar, no fim de semana. Então, o que aconteceu? Minha vida ficou muito mais feliz, relaxada, saudável, interessante do que era. Quando, 40 dias depois, ela falou, pronto, agora pode começar a beber de novo. Eu falei... Não faz diferença. Nunca mais eu bebi. Cara, que legal isso. Não sinto vontade, não é apelo, não. Mas é só sobre isso. Eu conto isso para ela falar assim, olha, bota outra coisa que você precisa. Isso é muito legal o que você falou. Bota outra coisa. É descobrir o quê? E aí quem descobre não é o coach. É você. É você. Perfeito. Então, por isso que o coach, eu acredito que é um processo de amparo. Não de aconselhamento, não de faça isso porque é isso. Porque se isso não fizer sentido para você... Não vai ter resultado prático. Não vai. Perfeito. Então, o processo não é do cara, do coach. O processo é teu. Eu sou apenas um instrumento. Muito legal isso. Só que o problema é que tem o ego, né? Que, enfim, e que atrapalha. Tem um livro maravilhoso chamado Ego, o Inimigo Meu, né? Ego, o inimigo meu? Legal. Agora, como profissionalmente, como as empresas inserem o teu trabalho hoje dentro das organizações? Então, nas organizações, a dor é o RH. O RH é responsável por tudo? O RH não é responsável pela cultura, o RH não é responsável por você não desenvolver seus liderados. Não é o RH que desenvolve seus liderados. Mas, às vezes, o RH também, hoje em dia, muito tempo atrás, era só os psicólogos mais dentro da RH. Hoje em dia, existem as formações em gestão de pessoas e existem outras formações de RH que a pessoa aprende ali. Eu acho que
elas saem das faculdades capacitadas, sim, para aquele RH operacional, de ponto, Uhum. mas não estratégico. Tanto é que agora está vindo aí uma outra fala sobre business partner de RH, né? Que é o RH como um parceiro do negócio, mas desenvolvendo as pessoas. Enfim, o que eu acho? Como é que eu me insiro na coisa? A gente vai com as ferramentas de coaching e aí, nesse processo todo aí de vida nessa profissão, Uhum. eu entendi e desenvolvi um método que mistura ferramenta de RH, ferramenta de gestão de pessoas, ferramenta de neurociência e ferramentas de coaching, tá? Desenvolvido por você? Que Foi. legal. Mas a partir desse olhar de, por exemplo, mapeamento comportamental. Então, estou falando para você, né, respondendo a pergunta sobre como eu me insiro com essa profissão dentro das empresas. Então, eu desenvolvi um método chamado Gestão Ágil de Talentos, para fazer o que, às vezes, o CEO acha que o RH vai fazer, mas o RH não tem condição, né? Ou um chefe de felicidade na empresa. Um chefe de felicidade na empresa custa hoje, para a empresa, custa 40, 50 mil. Pô, As ele é empresas, felizão o chefe, né? Porque, pô... demais, mas dá trabalho. Mas assim, e por quê? Porque não é fácil. Não é fácil você gerir uma equipe para alta performance. Não é fácil você preparar líderes para isso. Não é fácil você tratar o ambiente organizacional com a complexidade e a diversidade e várias gerações hoje em dia. E aí vocês direcionam, vocês dão esse tipo de treinamento, mas dura na prática. Isso dura quanto tempo? Vocês ficam dentro da organização por quanto tempo? Eu faço uma composição. Existe um método completo, que aí a gente opera em 1 ano. Mas existem empresas que falam assim, Andréia, tá tão bom, fica mais. Que legal. Mas eu já falo, olha, se for preciso, porque aí ajeita isso, que talvez... Mas eu não sou bengala. Pra tudo jogar pra você. Vocês vão andar... A ideia é que desenvolva-se as pessoas para que elas andem com as próprias pernas. Ah, mas e se tiver resistência? Vamos ajudar a quebrar a resistência, porque a pessoa precisa entender também que ela tem dor quando ela não se desenvolve. Uhum. Quando ela pensa que tudo é da empresa, ou quando o líder acha que... Eu tenho casos assim muito interessantes dentro das empresas, porque as pessoas estão sofrendo. A gente está falando aqui de 1º de maio, as pessoas estão sofrendo dentro da empresa. E agora, então, assim, esse trabalho começou assim, reencontrar com a minha felicidade. Sim. E depois ajudar você a encontrar com a sua felicidade. E aí, essa mentora que eu citei para você, a Dani Guimarães, ela falou uma vez para mim assim, você é muito boa desenvolvendo as pessoas. Por que você não faz isso nas empresas? Aí eu falei, não sei. Aí ela falou uma frase que ficou marcada na minha cabeça, que eu repito que ela não... Mas é dela. Não me aproprie de frases dos outros. Andréia, dentro do CNPJ, tem milhares de CPFs Sim. precisando do seu trabalho. Eu falei, é isso. Felicidade dentro da empresa. Então, aí, foi para isso. Então, aí, esse método, então, começa com um mapeamento de perfil comportamental, porque como é que você vai dar? Porque palestra, treinamento, talvez não vire a chave. É tudo muito individualizado, então. Quando vocês fazem, vocês individualizam... Olha só, vou te dar uma amostra aqui. Tá. Por exemplo, você é o líder de uma empresa e você tem uma equipe. Aí eu sento com você e falo assim, vamos mapear o perfil comportamental da sua equipe e o seu. Aí eu tenho uma ferramenta, né, de mapeamento de perfil comportamental que mapeia como o DISC mais 7 assessments de comportamento. E aí ela me dá completão com aonde que você perde energia, o que é importante você,
Qual é a sua área de talentos, qual é a sua roda de competências. E ali eu vejo, olha, você está aqui gritando, Te desgastando. né? Se desgastando, batendo murro em ponta de faca, como se diz, mas ele não responde ao seu comando. Não é porque ele não quer, é porque olha aqui a roda de competências dele. Vamos, então, fazer um plano de ação para desenvolver essas competências que seu liderado precisa para ele entregar para você o que você quer. Entendi. Você percebe, você focado em resultado, focado em business, mas olha, você tem um gap como líder enorme na área relacional. Uhum. Então, quando você for um líder que tenha mais competências de soft skills ou de relacionamentos, não é para, quer que eu bote no colo? Não trato assim, né? Então, assim, eu tenho uma boa entrada nas empresas, eles gostam do meu trabalho, porque eu tenho um perfil, hoje em dia, mais executor. Então, assim, os CEOs, eles têm um pouco de resistência do RH, que fala assim, vão abraçar árvores, vão botar todo mundo para meditar. De universo, assim. E o meu trabalho não tem nada disso. Ninguém abraça a árvore, ninguém fica gritando, Nada batendo disso, no peito. não, isso não. Isso é uma papagaiada, né? Disso. Eu acho. Não sei, né? Eu acho que talvez não funcione. Não, funciona comigo não ia muito funcionar. pouco. E é isso, olha só, o perfil que eu lido, porque até isso, tem perfil para tudo quanto é tipo de treinamento. Você desenvolve antes, nessa sua... É quase uma anamnese, né? Pode se chamar. É um mapeamento de quem é aquela pessoa ali naquele momento. Mas de quem, às vezes, a companhia. Sim. O líder com seus liderados, cada líder com seus liderados, dentro dos setores, faça um trabalho, pode ser setor por setor, pode ser 360, entendeu? Pode ser equipes que estão funcionando. Tá todo mundo bem, só aquela equipe com aquela pessoa que está assim. Porque existe, por exemplo, um líder dominante, ele tem uma forma, o foco é no resultado, e não é que ele faça isso com você. Ele não é um cara que tenha muito... Ele não quer perder tempo com coisas emocionais. Uhum. Ele pode fazer isso até esquecer o aniversário da mulher dele. É o perfil. Entendeu? E tem que ter um cara desse na empresa. Uhum. Porque se todo mundo ficar se abraçando só e pulando, não vai dar o resultado, fazendo festa. Verdade. Não é? Né? Então, assim, o RH não pode só ser focado em fazer festa. Entendeu? Então, assim, tem perfil que quer fazer tudo com harmonia. É legal? Mas às vezes você precisa... Hard, né? Ter um posicionamento. Não precisa... Para extrair o melhor do seu liderado, você não precisa gritar com ele. Você pode até abraçar, mas fala, mas agora é aqui, ó. Uhum. Mas é isso. É isso. Mas isso... Mas você percebe que isso que você está falando não é para mim, é para você? Enfim, imagine, então, como os líderes dentro das empresas, eles amam o trabalho. Esse trabalho... Eu ia te perguntar isso, eles amam? Amam. Quando o líder é muito errático, ele ama? Ama. Porque muitas vezes eles, na entrevista, eles, daqui a pouco eles já estão debruçando na mesa. É mesmo? E tal? E como é que é isso? E olha só, então... Você fala para um líder, como será seu fim de semana se você não levar a sua equipe na cabeça? Como será as suas férias se você tiver certeza que está tudo bem. certo? Como será a sua vida se você não precisar ficar carregando todo mundo nas costas? E todo mundo souber o que tem que fazer e entregar o seu melhor? E as pessoas... mas... não quer... Desliga. Mas dê a oportunidade, porque nem todo mundo está funcionando porque... nem todo mundo que não está funcionando merece ser desligado. Você quer ver uma coisa? Qual é o terror das empresas? Turnover, né? Desligamentos. Mas olha bem, o que eu mapeei nesse meu método? De quem é a culpa?
De quem recrutou? Do RH? É difícil saber. A culpa... Não vou falar culpa, pesada essa palavra. Vamos falar assim. Você é um líder. Uhum. Você me pede, eu sou do RH. Tá. Você me pede Alguém. Então, aí vem do RH saber extrair de você o máximo de elementos, não só sobre... eu quero uma pessoa que seja analista contábil júnior. Uhum. Vai fazer isso, isso e isso. Tá bom. Não é só sobre o currículo. O currículo, porque existem diferenças nas empresas. Eu tenho um cliente numa empresa enorme de soluções empresariais que o contábil dele atende empresas multinacionais que estão entrando no Brasil. Então, tem que ter uma expertise tal. E eles têm muitos clientes. Então, o cara tem que ser proativo, produtivo. Então, o cara que pode ser que fosse muito bom numa determinada consultoria de contábil, mas que atende 2, 3 empresas, ali, mesmo que ele seja bom, ele não vai. Então, precisa entender qual é o soft skill, o que você precisa. Aí tá. Então, aí, deu. Né? Aonde eu vi, olha, eu fiz essa pesquisa, então, como eu estava estou dentro das empresas, eu conseguia desenvolver o meu método validando dentro das empresas, mas assim, aqui está o erro, solução para o erro, aqui está o erro. Então, só apontar o erro... E depois, eu vi que dá para aplicar da mesma forma em várias. Então, por exemplo, a pessoa entra... Oi, tudo bom, Rodrigo? Você está aqui para um período de experiência de 90 dias. Seu escopo do trabalho é esse. Senta aqui que eu vou meio que te ensinando. Mas, olha, faz isso aí. Daqui a pouco eu volto. A grande maioria das empresas não tem um processo bem estruturado. E eles acham que é onboard. O boas-vindas é mostrar a empresa e mostrar com quem você vai trabalhar. O salário. Não tem ninguém que sente com o cara e fala assim, vamos alinhar aqui. Você sabe o que você... Olha, a empresa espera de você tem 90 dias. Eu espero de você, como seu líder, o seu escopo de trabalho é esse, eu vi que seu currículo compete, então eu vou te falar quais são as particularidades das empresas que a gente atende ou da nossa empresa aqui, sobre essas questões que você está dentro. Então, olha só, nesse primeiro momento, eu vou te dar aqui um treinamento e uma trilha de conhecimento se você quiser se aprofundar. É completamente diferente. Manual, vídeos... E aí, eu espero que você, no primeiro mês, corresponda a isso. Qual é a expectativa que você tem aqui da empresa sobre esse seu primeiro mês? É bem diferente. 45 dias vai ser o primeiro feedback. Então, ali, eu vou dizer para você se está até aqui, você está caminhando bem e o que é que você ainda precisa me entregar que ainda não está entregando. Porque quando acaba 90 dias... Você vai saber exatamente o que aconteceu nesse período anterior. E se a pessoa serve ou não. Sim. Mas você sabe o que acontece? Por que o turnover nas empresas é enorme? Eu pesquisei e mapeei, sentada até de madrugada. Você sabe por quê? Porque isso não acontece. E aí, a maioria dos líderes nas empresas grandes, eles perdem até o feedback de 90 dias. E você vê os líderes dizendo, sabe o quê? Não, eu contratei. Deixa eu ver o que você escreveu na hora de contratar. Não, ele foi bom nisso, experiência, foi isso, foi ótimo. 3 meses depois, Rodrigo, ele me manda um desligamento daquela pessoa dizendo totalmente o contrário do que ele falou há 3 meses atrás. E eu falei assim, olha só, isso não bate. Não bate. Aí, esmiuçando, vamos conversar aqui, só entre nós. Eu vi ali que você perdeu o feedback de 90 dias. Não aproveitou nada daquilo. Não, ele perdeu a data de dar o feedback. Perdeu a data, literalmente? Não, pensei que ele tivesse perdido o desenvolvimento ali. Uma grande maioria, ele perde a data de dar o feedback. A maioria? Perde a data. É muita coisa desorganizada. Então, perde a data de dar o feedback e sabe o que acontece? A pessoa acaba que tem que ser contratada, porque, né? Depois de 90 dias, o cara pode dar o feedback negativo. Mas se ele não der o feedback, já foi vigente. Então, o que acontece?
Aí ele não vai falar mal dele. Ele fala que tava tudo bem. Não sabe o que aconteceu. Que 3 meses depois ela virou um Se capeta. transformou. Era produtivo, não, era bom e tal. E ficou ruim. Só queria ser contratado. A gente escuta E muito aí, isso. não, tem uma outra que é ótima também. Eu estava dando uma chance. Mas olha só, se 90 dias foi isso, foi chance baseada em que expectativa? Que loucura. Você fez um plano com ele? Você percebeu que ele era esforçado e você fez um plano? Me mostra aqui como é que foi o treinamento que você deu para ele. Como foram esses 90 dias? Me mostra o treinamento que você fez para ele. Então, aí, o que eu faço? Eu falo para eles, olha, sobre até como o negócio da dieta, por que eles evitam? Porque eles acham, a grande maioria acha que treinamento é um saco. Treinar outra pessoa para fazer o que ela tem que fazer é um saco. Aí eu falei, mas se é um saco, faz de uma vez só, pô. Monta um processo. Se você... Porque o perfil dos líderes é um perfil que, às vezes, não gosta muito de processo, a não ser que ele seja um analítico. Uhum. Um perfil, né, analista, mais analista, um perfil de alto ser. Sim. Mas se ele for dominante ou principalmente comunicador influente, ele ia falar, pô, eu não vou ler manual, não vou... senta aí, vamos que vamos. Mas aí você fala assim, olha só, pega alguém da tua equipe que seja bom de processo. Dá essa função para ele. Vamos sentar aqui e mapear Entendi. o treinamento. Você vai fazer uma vez só e isso vai ser replicável. Porque se você tiver um treinamento para assistente, um treinamento para analista, um treinamento para gerente, vai dar algumas pinceladas, você vai precisar dar por fora, mas a grande... Já está montado ali. Aí você diminuiu o turnover. E outra fala que, pô, eu tenho horror. Não, porque ele ainda é novo. Eu não posso contar com ele definitivamente, com um braço forte na minha equipe, porque ele é novo. Mas ele está aí há quanto tempo? 8 meses. Não começa. 8 meses não é novo. Por que ele classifica um cara que está 6 meses, 8 meses como novo? Porque não acompanhou o desenvolvimento. Não acompanhou o desenvolvimento, não parou para treinar como deveria. Terceirizam o treinamento, não é terceiriza, não, é o delarga, não é delega. Delarga. Eu delargo para você tudo que eu acho um saco fazer. Delargo é muito bom, cara. Delarga o treinamento. Quando delarga o treinamento, vou fazer o quê? Delargo é bom pra caramba. Você é o terror do RH, então, né? Do RH, aquele RH muquirana, assim, aquele Não, RH... muito pelo contrário. Não? Eu sou o amor do RH. Ah, é? As minhas grandes parceiras são... Olha, eu recebo flores do RH. Ah, é? Você sabe por quê? Porque todo o que A parte chata você a gente soluciona. soluciona. É a solução do desenvolvimento de pessoas nas empresas. E aí eu te falo, o que o RH... aí onde entra o Executive Coach, onde entra os entraves de sabotagem, procrastinação, a gente desmancha. Entendi. Com as ferramentas de coaching, de Executive Coaching. A gente ensina a gente ensina o líder a ser um líder coach. Um líder com ferramenta para desenvolver, para perceber o que está acontecendo com o fulano. O que está acontecendo com ele? Porque isso não tá... Não era assim. Não era assado. O que está rolando? Tem muita gente doente dentro das empresas. Qual é o maior tipo de problema que as empresas hoje encontram dos seus colaboradores? Eu já recebi um convidado aqui. Você está falando maior, tem tantos. Mas assim, eu recebi um convidado aqui, o Rodrigo Ladeira. Ele é Sim. super conceituado. Sim. E ele falou que a questão dos problemas psíquicos, né? Sim. São hoje uma causa que preocupa muito as grandes organizações. Sim. Isso da pandemia para cá é talvez o maior número de pessoas que são afastadas do trabalho? Como é que você Vamos lá. tem visto isso? O que eu vejo? Eu vejo assim. São vários pontos, Tá. né, dessa equação. Primeiro, depois
o advento da internet, do Instagram principalmente, não sou contra, mas precisa de cuidado, porque parece que a vida de todo mundo é linda, maravilhosa, todo mundo ganha muito dinheiro e eu sou um otário se eu trabalho para ganhar 10 mil, 5 mil, 2 mil, 3 mil. Perfeito. Entendeu? Então, e detalhe, aí fica todo mundo com fomo, né? Com aquela coisa, e todo mundo é bom e Menos é rico e tem uma vida muito legal e eu sou um desgraçado, Deus não me vê que eu tô aqui. Isso aí. Entendeu? Então, ali, o cara já vai trabalhar como? Desmotivadão, frustrado. Eu falo, quando vejo que a pessoa pivota. Tu não é uma árvore? Tá fincado no chão? Não, amigo, pivota. Se tá com dor, olha, uma vez eu fui o cara era muito bom na empresa e estavam querendo promover o cara e tal, mas ele tava com uma dor ali que ele não... eu tava desconectado da empresa. Começou a beber, ia para os treinamentos, às vezes até congressos. Quando chegava 10 horas da manhã, ele já estava, né, já tinha bebido, estava meio alto. Ele estava com dor, né, com várias dores ali. E ele estava num ponto que talvez ele não tivesse aí se enxergando, se reconhecendo ali naquele... André, sabe o que eu queria? Eu acho que eu queria, sei lá... ter um negócio assim, uma posada, alguma coisa assim. O perfil do cara não era nada disso. Mas porque talvez tenha visto aí na internet da vida, no Instagram, o cara Alguém que largou tudo e foi viver de... ganho, eu vivo na beira good da vibes. praia. Aí eu falei, você tá afim disso? Experimenta, tira umas férias e fica lá um mês especulando. Você já especulou o mercado? Quanto custa? Como é que é a vida? Vai pra Caraíva, né? Não é? Pô, uma beleza. Ou não, né? Não, o que eu tô falando? Tem que ter perfil, né? Exatamente. Chegar lá também. Quando dá uma infiltração, amigo, o carro pipa não passa, tem os negócios lá que... Não, mas até assim, o cara é um executor, o cara é um tubarão. A Caraíva é legal para o perfil de... vários perfis. Não é que uma vida seja boa, outra é melhor. Não, mas o cara... Mas o cara executor, ou ele ia lá criar um grande complexo, um grande negócio e tal, ok, também. Mas que não seria o perfil? Poderia ser, mas ele ia estar fazendo a mesma coisa que ele está fazendo aqui, gerenciar... Uma grande organização. Uma grande organização. Enfim, sentado na rede, coordenando, ele ia entediar. E foi isso que aconteceu, né? Foi experimentar... Não em Caraíva, mas enfim, fica lá, especula, vê quanto custa. Vai ficar louco. Primeiro de tudo, que ele achou o máximo, né? Assim, pensei que você fosse me desviar Não, pô, segue lá, meu amigo. Não, se é. Né? Tá tão certo disso? Mas ele ia. Sabe o que ele precisava? Descansar um pouco. Desconectar. Muitas vezes a gente acha que o nosso trabalho está ruim porque a gente não foi experimentar o mercado, não foi especular o outro. Aí a gente volta achando que o nosso está ótimo. Então, essa é uma das dores. Às vezes as pessoas estão desconectadas porque estão dispersas e parece que o mundo é uma felicidade, só eu tenho dor. Entendeu? Outras entraram numa faculdade... porque eram bem-sucedido, ou aproveitar a vibe da família, que já tem a clínica, já tem isso, que já tem aquilo. Muito. Entendeu? E, na verdade... E aí eu também faço, nos colégios, em alguns colégios, mapeamento, principalmente terceirão... Vocacional? Mapeamento de perfil comportamental. Isso é muito legal. Sim, grandes colégios já têm. Mapeamento de perfil comportamental para o pessoal do terceirão... entender se é aquela mesma profissão, se ele tem... Por quê? Quando você está exercendo uma profissão que você acha até que tem que dar grana, que é o melhor para você e tal, mas que você que tá fora da sua área de talentos, você vai fazer aquilo, mas vai ser um esforço de Hércules. Então, são aquelas pessoas que falam assim, estou sobrecarregada. Nem tá, mas é porque você não nasceu para aquilo. Por que aí na equipe, por exemplo, por que um tá só... Mas você faz a mesma coisa que o outro.
Por que o outro não se diz sobrecarregado e você se diz sobrecarregado? Porque está fora da hora de talentos dele. É. Entendeu? Tem muito. Então, assim, Às vezes ajusta. um bom técnico, um bom vendedor não é um bom gerente. Exatamente. Olha, eu tenho é legal, acho que é legal ilustrar com case. Depois você me diz o tempo aí. É legal ilustrar com case, né? O meu irmão é um cara muito tubarão. Já foi diretor da Casa e Vídeo, de várias empresas. Então, e ele é da área comercial. Aí, ele tem um liderado que uma vez o meu irmão falou assim, Andréia, faz uma coisa, faz um coach com esse meu liderado, que é um cara que eu gosto muito, mas eu tô achando que ele tá encantado com que ele tem vindo comigo para lá e para cá, mas eu acho que faz lá, depois você me diz. Uhum. Ele já tinha percebido. O rapaz é super legal e tal, mas qual é o seu sonho? O meu sonho é ser gerente geral de compras no Brasil, dessa empresa. Legal. Rodrigo, ele não tinha perfil para aquilo. O cara é um cara assim, o que você gosta de fazer? Eu mapeio tudo. Como é que é seu fim de semana? Porque senão ele vai conquistar a meta e vai quebrar. Uhum. Vai entrar em burnout, vai sentir dor. Aí ele me falou algumas coisas assim, não vou abrir muito, mas... eu gosto de chegar em casa, ver um Netflix com a minha mulher. Eu gosto de fim de semana ficar com a minha família, ver fazer um churrasquinho, tomar uma cerveja. Isso eu gosto no fim de semana. Não sou muito de viajar e tal, não, mas eu gosto disso. Vai entendendo. Aí eu falei, você já esteve de perto, bem perto, eu já sabia, né? Uhum. De um cara, assim, gerente comercial do Brasil inteiro e tal, né? A nível nacional. Aí ele falou, eu tô perto do teu irmão, que é diretor comercial. Antes ele já foi gerente, né? Algum momento lá, ele estava lá com meu irmão há muito tempo. Eu falei, e como é que é a vida do meu irmão? Naquele momento. Hoje ele está mais descansado. Mas como é a vida do meu irmão? Uma loucura! Não sei como ele aguenta. Meu Deus! Tu quer isso, meu amigo? Não sei como ele aguenta. Andréia, eu já vi seu irmão no dia de Natal ter que ir resolver problema da empresa. Não. Uhum. Não tem feriado. Não tem dia santo. E o Netflix? Não tem Netflix, né? Aí eu falei, você está preparado para isso? Ele começou a chorar. Ele disse assim, muito obrigada. Você desconstruiu tudo ali, rapidinho. Eu estava há 3 anos me cobrando e me martirizando e me punindo por achar que eu não estava conseguindo essa meta. Eu falei, você não tem perfil para isso, para esse tipo. Mas olha aqui, cabe isso. Resumindo, hoje está feliz da vida, entendeu? É representante comercial e tal, mas sem as exigências... Daquilo que ele achou que fosse o mundo ideal dele. Ele não era um tubarão, né? A gente fala. Ele não era aquele cara, entendeu? Então, assim, ele ia ter muita dor. Ele ia adoecer. E não ia desenvolver as habilidades dele da melhor forma. Não. E detalhe, a mesma coisa. Hoje em dia, ele ainda tem uma parceria com o meu irmão, só que como PJ. E aí o meu irmão fala, pois funciona assim. Eu tenho a estratégia, eu tenho a ação, e por exemplo, agora eles vão fazer um treinamento para o pessoal da área comercial, e ele falou assim, então eu boto ele que vai fazer todo o audiovisual, os templates, PPTs legal. E tal. Por quê? Porque ele é um cara de processo, de planejamento ali, É outro perfil. É outro perfil. Se você botar meu irmão para fazer, faz aí um PPT, ele vai até fazer, mas ele... Entendeu? Não é o perfil. É muito importante. O teu trabalho, na verdade, é o autoconhecimento, né? Muito. Exatamente. Mas para dentro da empresa, para dentro dos cargos, para dentro da carreira. Né? Falando de carreira. Quem quiser te encontrar hoje para te contratar, te procura, sim, te acha como? E outra, a partir de quantos colaboradores uma empresa pode vir a te buscar? Porque a gente falou aqui de grandes empresas, mas uma microempresa, uma empresa, sim, menor, ela também
o seu trabalho, o seu método, ele pode ser adequado a empresas de menores, Sim, menos funcionários? sim, então eu tenho até com empreendedoras o Top Empreendedoras.clube, que é uma mentoria desse tipo para mulheres empreendedoras que vai até de MEI, Ah, mas legal. não é ali o meu, ali é meu prazer, Tá. não é meu ganha-pão. Mas nas empresas, quem quiser me encontrar, eu tô no Andréia Rangel do Instagram. @Andréia Tá aqui embaixo. Andréia Rangel, da Super Academy, que é isso, né? Uhum. Foi criada a partir da superação para a superação de todos. Geral pode. Isso aí. Geral pode superar. E a partir de 2 colaboradores, e inclusive eu tenho também projetos de desenvolvimento para a pessoa que está querendo na carreira sair para empreender e ter a sua empresa. Então, também. Isso é muito legal. Pivotar a carreira também, tudo isso. Agora, a gente já está direcionando para o final. Você falou aí muito que a tua virada, né, foi justamente de um drama. E muitas pessoas têm esse drama. Ou uma coisa menor, né? Às vezes, os 40 anos da mulher, os Sim. 50 anos, os 60 anos. Ou uma doença. Sim. Você, para mim, ao meu ver, você teve o maior dos traumas que um ser humano pode ter. Não existe uma outra forma de mudar. Porque talvez a doença, quando você se cura, você pode esquecer um dia da sua doença. Eu tenho certeza Sim. que o que você teve, a sua mudança, você não esquece nem um dia. Se você pudesse voltar naquele momento e falar com aquela Andréia daquele dia, 20 anos depois, o que aquela Andréia representou, o que aquele dia representou para essa Andréia que está aqui hoje, impactando, empoderando, tão preocupada em sanar as dores de outras pessoas. Se pudesse falar para ela, dar um abraço naquela Andréia, o que você falaria para ela nesse momento? Com certeza. Aquela Andréia, ela tinha uma certeza. Naquele momento lá, eu falava isso para mim: nunca mais eu vou sorrir. E hoje o que eu falaria para ela era: viu? Quanta felicidade você ainda é capaz. Não importa o que aconteceu com a gente. Uhum. Importa o que você fez com o que te aconteceu. Né? Isso é uma frase já, também não é minha, né? Já contraponto dos gurus que falam, essa frase é minha, essa não é minha, nenhuma dessas. Mas, enfim, a gente pega de lição, né? Uhum. Eu acho que é isso. Você conseguiu. E olha só, eu tenho hoje, não parou só em mim. Entendeu? Eu tenho, assim, a cada pessoa... ano passado, foram 3 pessoas que iam entrar em burnout e que não entraram em burnout. Foram salvas antes. Não estou falando de trabalho psicológico. Uhum. Em ajeitar a estrutura, o planejamento para que dê certo. Tenho casos... por exemplo, como o Romário Fauci, que é um grande aluno que eu tive, que era um menino que veio da Vila Aliança, que era professor de educação física, ele era professor de curso para concurso. Hoje em dia, mas ele também queria as ferramentas de coaching, porque ele não entendia porque as pessoas queriam fazer um concurso, passar no concurso, mas pagavam o curso e se descomprometiam e a vida ia... Hoje, esse menino transformou totalmente a vida dele. Tem 600 e tantos, agora eu acho que quase uns 800 alunos. E o que é mais prazeroso, se é que você vai me entender, eu tenho muitos alunos muito melhores sucedidos do que eu. Isso é legal. Então, assim... Isso faz bem, né? Sim. Sim, muito. É legado, né? Legado. Você tem consciência
E você conversa com o Pedro sobre isso? A quantidade de vidas que ele impactou? Porque o que a gente tá falando aqui é de salvar vidas realmente, e Sim. salvar e transformar vidas. Isso um assunto que chega... Você pensa muito nisso? A quantidade de vidas que o Penso. Pedro mudou? Penso. Penso sim. E é isso, é a partir disso, né? O Pedro tinha umas falas interessantes, assim. Não sei se cabe, mas não é Cabe. nada espiritual, mas poderia ser também. Ele dizia assim, eu nunca vou crescer. Mas como ele era muito... Ele também tinha isso, ele era muito fã do Peter Pan, né? Uhum. Então, eu naquele momento, falei assim, é o Peter Pan. Ele veio para ajudar. E a minha família se transformou muito com isso. Meu irmão, principalmente a mim, meu filho. Hoje eu tenho a Nina, que tem 18 anos, e tenho o Eduardo, que tem 33, que era esse meu filho mais velho. Até a Nina, que não conheceu o Pedro, também se sente impactada por muita Lógico. coisa que a gente fala. E ela fala assim, nossa, mãe, com certeza, até como mãe eu sou uma pessoa muito melhor. Assim, vou ser muito sincera, eu não gosto nem de lembrar muito a André que eu era. Tamanho que você cresceu, né? Pessoalmente também, principalmente. Nem tudo é sobre dinheiro, né? Muito sobre propósito mesmo. Sim. Me sinto abastecida, preenchida. Muito preenchida. Meu dia é preenchido com pessoas interessantes, conhecendo gente. Isso me encanta. E colaborar e ver o outro crescer é fascinante para mim. Por isso que eu te digo, poxa, tem muita gente fazendo esse trabalho de uma forma muito bacana. Gente imediatista e atrás caçadores de recompensa, tem em todas as profissões. Então, assim, eu vejo muita gente, às vezes, na internet, até numas mensagens de alguns outros coaches, fala, eu gosto de coach, e eu vejo também que, se você perguntar para essas pessoas, você já passou por um processo sério de coaching? Não. Nunca. Mas elas, sim, elas têm horror ao que elas viram. Sim. E elas não estão erradas. Até que esbarrem com pessoas sérias. Sim. Mas é isso. Andréa, querido, obrigada. muito, muito, muito obrigado. Obrigada Espero você. que a gente consiga, Sim. durante esse papo aqui, que a gente tenha conseguido, pelo menos colocar nas pessoas o tamanho da seriedade que profissionais como você acabam sendo vistas, como a gente falou aqui no início, brincando, e como você falou muito bem aqui, como pessoas, como aventureiros que, num final de semana, quiseram arrumar um dinheirinho e se intitularam coach. Você está mostrando aqui que você é uma pessoa séria, que você é uma pessoa Sim. estudiosa. Você falou uma coisa muito importante aí, que você ama estudar, você está sempre aprendendo, sempre buscando Sim. conhecimento. Isso é fundamental em qualquer área que você vai seguir. Quando você acha que você chegou no patamar que você sabe tudo, você realmente... Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, né? As tuas redes sociais estão aqui. Sim. E se despede ali. Normalmente, convidado não convida, mas aqui no Geral Pode, convidado convida. Então, eu quero que você, antes de se despedir, você olhe para aquela câmera ali e convide 3 pessoas que você acha que vai ser bem legal que a gente traga aqui no Geral Pode. Daqui do Rio, né? Sim. Olha, como o papo hoje foi muito sobre superação, ele não está no Rio, mas seria um cara incrível. Mas a gente faz online. Eu vou convidar ele. Eu vou convidar... Uma das pessoas que eu quero convidar é o meu irmão. Show. Roberto Rangel. Que é um cara de muita superação. Superou uma Covid entubado com 80% de comprometimento do pulmão. Está superando agora, está numa maior superação da vida dele agora, numa operação que ele teve que fazer da coluna, que está Caramba. com algumas limitações. Mas é um cara que já comprou na China, já comprou na Alemanha, nos Estados Unidos. Tem história para contar, o Roberto. Roberto Rangel. Ele é muito engraçado. Roberto Rangel tem que estar aqui no Geral Pode. Dani Guimarães, minha mentora da vida inteira, minha maravilhosa, querida amiga,
é de São Paulo, mas Mó papo Muito. maneiro. muito. Dani devia estar aqui. Mais uma pessoa, são tantas assim. Ai, eu quero, poderia chamar Luciana Pestana. Luciana Pestana é uma diretora de RH, foi minha aluna de coaching e me chamou para grandes trabalhos. É uma pessoa incrível. É aqui do Rio? É aqui do Rio. Vou Luciana chamar. Pestana, Roberto Rangel E Dani e Guimarães. Dani Guimarães. Muito obrigado. Obrigada Mais uma a você, vez, foi um querido. prazerzaço te receber aqui, tá? Gente, falei pra vocês que ia ser um papo bom. Falei que era aquele papo que você pode mandar em qualquer grupo. Geral pode assistir. E agora, geral pode se inscrever. Já está inscrito? Aqui, ó. Se inscreva no canal, ative os sininhos, as notificações. Manda em todos os grupos. Comenta, compartilha. Eu gosto sempre quando vocês comentam, marcando alguém que vocês gostariam de trazer aqui, que a gente trouxesse aqui. Ou alguém que passou por uma situação. Ó, fazer o seguinte. Hoje, comenta aqui coloca aqui nos comentários um coach que você conhece, mas um coach legal. Que você fala assim, porra, esse cara mudou a minha vida. Picareta a gente sabe que tem um monte aí, né? Então, manda um coach legal, ok? Paladari, eu só tenho 2 estágios. Ou estou com fome, ou estou na Paladari. Como eu fiquei aqui durante 1h30, eu estou morrendo de fome, mas quando você estiver assistindo esse programa, provavelmente eu não vou estar mais com fome, porque eu já passei na Paladari, o melhor rodízio de pizza no final de semana. Sábado, no almoço, tem uma feijoada que é para vir com o tempo, que os nossos parceiros lá não nos ouçam, mas na feijoada da Paladari é para vir com fome e com tempo. Não vem com pressa. Se tiver com pressa, vem só sábado que vem. No sábado agora, vem com vontade. Senta, come à vontade. O preço é super, super convidativo. O ambiente é maravilhoso. A equipe é sensacional. O atendimento é de primeira. A feijoada da Paladari. Terças, quartas e quinta tem também rodízio de caldo, que é um espetáculo. Muito obrigado, Paladari. Muito obrigado você que ficou aqui até agora. Foi um enorme prazer. Espero que você tenha gostado. Quem não gostou, vai gostar do próximo episódio, eu tenho certeza, mas eu duvido que você não gostou. Gente, beijo, eu amo vocês.